Boa noite, pessoal. Boa noite. Como é que vocês estão? Todo mundo está conseguindo escutar a gente? Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos novamente. Vamos lá, né? Hoje tem assunto bom para a gente começar a conversar. Tem. O pessoal está chegando e a Opa. gente vai Uhum. dar mais um passo em cima da NBR 10151. Isso aí. Vou passar a nossa imagem para lá. Pronto. Imagem já no YouTube. Eu não sei se a Pessoal, todo mundo galera. ouvindo bem? É o pessoal que confirmou que o áudio está bom. Eu não sei se a galera tá vendo, mas o Marco ele tá planejando abandonar a vida de consultor de acústica e ele vai virar músico. Tá ali a viola lá no canto. Tô aprendendo. A jornada da acústica agora ela começa na música. Continua, né? Tem que pagar bem essa vida de músico, né, Marco? Ah, pagar os R$ 50 lá, um torresmo, uma ficha de sinuca, já dá para ouvir Marília Mendonça. É por paixão, então. Gente que está aqui na. Na verdade, eu sempre gostei muito da música caipira, né? Da música raiz. A sonoridade, né, a harmonia que uma viola tem é muito rico, né? Uhum, com certeza. A música é uma coisa muito boa, né, cara? Música, enfim, tu sabe, né? Porque acho que 99% das pessoas que entram para o mundo da acústica entram por causa da música de alguma forma. E isso faz parte do discurso de hoje, porque diferente de outros conteúdos que focam na questão da parte teórica, a parte funcional da norma, a ideia daqui é da gente conseguir desenvolver sentimento para as pessoas, conseguirem aplicar a norma, dois, conseguirem perceber as sensações do ambiente sonoro. Uhum. E outra questão, né? É um gosto que todo mundo tem, de uma forma ou de outra, e que vai levar ela para um próximo nível, né? Sabe o Com que eu estava certeza. pensando, Lucas? Hum. Um engenheiro hoje com um bom salário, R$ 20.000. Uhum. Ele aprende aqui com a gente negócios na área de acústica. Ele se atenta, opa, 10.151. Se ele fizer um laudo por mês, ele fatura 2.000. É uma viagem de fim de semana com a família. Uhum. Uma viagem de carro nas redondezas. E que ele faz isso em quanto tempo, Marco? Um dia para fazer a medição, mais uma tarde para fazer o laudo? Isso. Na verdade, um dia à Eventualmente noite, ele faz né? isso, eventualmente ele faz em menos. Ele vai chegar às 6 horas em uma padaria, vai fazer a medição no fim da tarde, da medição noturna, ou vai chegar numa baladinha, vai fazer uma medição após as 10 horas. Uhum. Faz a medição, O faz o pessoal está relatório em chegando. algumas horinhas. Isso. E a intenção de hoje, a gente dando continuidade na conversa de ontem, Uhum. deixa eu me organizar aqui. Mineiro, quando quer virar gaúcho, aqui, ó, aí toma chimarrão. Como foi que tu O pai dele aprendeu é a chefe tomar gaúcho. chimarrão mesmo? Tu tinha me contado, foi no projeto da Petrobras, não fez? Eu passei um mês em cada refinaria, num total de 12. Foi um ano, um mês em cada refinaria. Eu Uhum. passei o mês, eu não lembro agora qual foi o mês. Não, minto, eu lembro sim. Eu acho que foi o mês de novembro. Eu acho que foi o mês de novembro, eu passei em Canoas.
Óbvio, eu coloquei Canoas em novembro, porque no Rio Grande do Sul, no verão. E óbvio, eu coloquei Manaus no inverno, porque o norte do país, uma temporada mais amena. Mas enfim. E no Rio Grande do Sul, o pessoal tem a cultura de tomar o chimarrão em todos os ambientes, né? No trabalho, em casa, Uhum. nas rodinhas. E para não destoar, eu comecei a participar das rodas de chimarrão e acabei pegando o gosto de tomar o mate. Então, isso começou na sala de reunião da higiene ocupacional, na segurança do trabalho, segurança industrial, dentro da refinaria da Recap. Lá é Recap. Recap não, Refap. Uhum. Refap. Recap é em São Paulo. Revap São Paulo, lá é Recap. Refap. Refap. Aí o Já, pessoal já me fala embaralhei com que esses nomes. o pessoal fala que a melhor parte do chimarrão não é nem o chimarrão em si, mas é esse momento de interagir com as pessoas, né? Isso, eu aprendi isso com um colega da Repar. Repar é a refinaria de. Repar não, Replan. Replan é a refinaria de Paulínia. Tenho um colega lá de Dourados, Mato Grosso do Sul, que eles tomam muito tererê. Então, no final do expediente, a gente sempre se reunia no refeitório para tomar um tererê. E ele explicava como que o tererê promovia o que a gente em Minas aqui chama da resenha, né? Acho que São Paulo também fala resenha no Rio. Enfim, a união de amigos para poder jogar a conversa fora, né? Uhum. A resenha. Então é muito interessante. Lucas, o pessoal está chegando, eu estou vendo aqui que a gente já tem um número bom. Vamos fazer igual ontem, esperar até 8h15 ou 8h10 a gente já começa. Falta 1 minuto para 8h10. Acho que a gente pode ir instigando o pessoal a fazer pergunta, né? Não sei se eles têm perguntas de ontem. Então, pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, a gente pode aproveitar esses 5 minutos iniciais para responder alguma coisa. O que é que vocês acham? O pessoal fica bem à vontade para fazer comentários no chat, para fazer perguntas para a gente. O nosso Uhum. objetivo aqui é compartilhar. A gente quer trabalhar o desenvolvimento de vocês dentro da área de acústica. O pessoal ainda está chegando, né? Sim, sim. A gente está chegando agora em 70% do que a gente tinha ontem de espectadores. Joia. É muito bom ver que o pessoal tá gostando, né? Cara, eu tive uma resposta assim, bastante positiva do pessoal que está se identificando com a jornada dentro da acústica, né? Uhum. Pessoal que está gostando do conteúdo. E é assim, ó, é uma oportunidade de uma nova profissão, num conceito de que a pessoa vai se dedicar a isso. É uma oportunidade de um faturamento extra de forma bastante expressiva, um faturamento complementar, né? Uhum. Eu vou te falar uma coisa, eu tenho colegas que com esse faturamento complementar já superou o faturamento principal da família, hein? Eu imagino. Olha aí, o José Maturano, ele está perguntando como faz para adquirir a 10151 e a 10152. No próprio site da ABNT, dá para comprar lá. E se você for filiado ao CREA, José, também tem direito a um desconto, o que é bem interessante, né? É um desconto bem expressivo, eu tinha esse valor na cabeça, alguma Eu, coisa de R$ 60. eu sei que Menos, se não me engano. fica uns 60, R$ 70 a norma. A norma completa é uns 150, né? Por aí, 120. Mas vamos resumir, é o valor de uma pizza. É, Você vai pagar uma pizza no convênio com o CREA, com FEA, a Mútua. Ou comprando direto da norma, da BNT, você vai pagar duas pizzas. é um preço que, enfim, a pessoa usa tanto a norma que ela automaticamente se paga por esse preço, né? Não tem nem o que discutir. Isso mesmo.
Eu achei até interessante que o pessoal falou lá no grupo do WhatsApp que o preço da norma é tão baixo que não vale a pena o esforço que a pessoa tem para procurar na internet uma norma disponível gratuitamente. Porque o cara demora procurando essa internet, né? É meia hora, uma hora, às vezes até duas. E disse, o preço é tão baixo que nem vale a pena. Sim. A Sandra está perguntando aqui, ó, se a gente vai falar, se eu vou falar sobre abafadores de ruído, se eu vou falar nas residências, o uso de materiais, janela dupla, tripla, e se existe lei estadual para construção civil. Sandra, assim, a gente está falando, a gente começou essa semana, na verdade nós começamos semana passada, hein? Uhum. Para quem não acompanhou, entra no canal do YouTube do Concepção Acústica. A gente fez um vídeo, foi de 1 hora cada vídeo, não foi, Lucas? Foi isso aí. Fizemos 1 hora por dia, semana passada, de segunda a quinta, falando de alguns elementos da acústica, né? E ontem eu comentei aqui das áreas que a gente pode atuar, das áreas que existem, e aí te respondendo, Sandra, a gente vai falar um pouco de materiais, amanhã a gente fala um pouquinho disso. A gente tem uma norma específica para avaliar a construção, que seria avaliar o isolamento acústico de fachada, de janela, na verdade a Uhum. composição, né? Fachada, janela. A gente tem um procedimento, uma metodologia para avaliar o ruído entre unidades adjacentes, por exemplo, um apartamento do apartamento vizinho. A gente tem uma metodologia para o ruído entre laje, né, o apartamento de cima do apartamento inferior, tanto o ruído aéreo, né, o ruído que vem da conversa, da fala, quanto o ruído do impacto, né, das pessoas caminhando. Então é a NBR 15575. Todo empreendimento que teve projeto aprovado após 2013, eu não sei agora especificar qual mês, mas em 2013 passa a ter que respeitar a NBR 15575. Uhum. O Hugo está perguntando aqui a respeito do método detalhado e o simplificado e quando aplicar cada. Hugo, a gente vai amanhã, já vou deixar esse spoiler aqui, fazer o passo a passo da norma. A gente vai começar a nossa live e a gente vai detalhar o passo a passo da norma para as pessoas conseguirem realizar o laudo e terem confiança para seguir. Mas já te dando um adiantamento, o método detalhado a gente usa quando não existe componente tonal no som. Amanhã eu explico direitinho, vou dar até um exemplo audível o que é o som tonal. E o método detalhado a gente usa, que é em bandas de 1/3 de oitava, quando a gente tem a presença do som tonal. É isso aí. Quer que eu espelhe tua apresentação, Marco? Eu acho que a gente pode começar, né? 8h15. Acho que está um bom Uhum. horário para a gente já dar início. Show, vou transmitir aqui. Pronto. A apresentação já está na tela. Então, pessoal, dando sequência, então, a ideia de hoje é a gente desmistificar a NBR 10151. Porque existe uma mistificação muito grande em cima da NBR e que isso afasta as pessoas para atuarem na área, isso afasta órgãos fiscalizadores, órgãos de auditoria, de se prepararem para fiscalizar corretamente na área. Isso afasta o consumidor de de pleitear o seu direito, o direito ao silêncio, o direito ao nível de pressão sonora adequado. E isso afasta o empreendedor, o empresário, de buscar uma solução. Porque é tanto mito que existe que ele assume que não vai conseguir atender, porque é tudo muito rebuscado, é tudo muito criterioso e não é para ele. E, na verdade, hoje o papo aqui é justamente mostrar
que essa norma é para você. O objetivo de hoje é mostrar que você também pode atuar na acústica. Então, fazendo um resumo de ontem, pessoal, para quem não assistiu o vídeo de ontem, eu recomendo que volte depois lá no canal do YouTube do Concepção Acústica e assista. É um vídeo muito rico para dar uma visão de o porquê a gente vai trabalhar com a acústica, por que existe a 10151 e por que ela é uma oportunidade de trabalho. Eu sou engenheiro mecânico de formação, eu tenho mestrado em acústica e vibrações, eu me formei acusticamente trabalhando em grandes projetos, em empresas como Petrobras, Gerdau, CSN, Braskem, Ferrovia Centro-Atlântica, Alcoa, Uzi Minas, o Grupo CBO, que é um grupo ligado à navegação. No caso, eu atendi diretamente o estaleiro Oceana, em Itajaí. Eu também sou gerente de projetos com certificação PMP, que é uma certificação internacional reconhecendo a minha habilitação e a minha competência em gestão de projetos. Eu sou especialista em engenharia de segurança do trabalho. E na acústica eu já coordenei projetos individuais com valor acima de 5 milhões. Isso não falando de obra, falando só do estudo, medição e laudo. E eu sou o idealizador do curso NBR 10151 online, que é a forma da gente estar compartilhando toda essa bagagem de conhecimento que eu acumulei na minha carreira. Eu comecei com a acústica ainda na graduação, 1997. E de lá até hoje eu praticamente nunca me afastei dessa área. Por mais que eu tenha trabalhado em outras áreas, mas eu sempre me mantive estudando e fazendo algumas atividades paralelas. Por isso que eu digo que a pessoa pode continuar fazendo o que faz e ainda fazer laudos, fazer avaliações de ruído, no caso de hoje, NBR 10151. Eu formei na UFMG, o mestrado na EFEI, o doutorado incompleto na Federal de Santa Catarina, gerenciamento de projetos na Fundação Getúlio Vargas e especialização em engenharia de segurança na Uniaselv. A minha realização dentro da acústica, um dos primeiros projetos foi uma avaliação acústica com simulação computacional de um teatro que a Uzi Minas concebeu em Ipatinga. Eu avaliei ruído e fontes de ruído em 2 siderúrgicas da Gerdau. Fiz o mesmo trabalho na CSN. Eu avaliei fontes de ruído, projetei uma barreira acústica para o estaleiro Oceana do grupo CBO. Participei também na resolução de um problema de um navio que não estava alcançando os parâmetros de norma para uma cabine em termos de ruído, a gente conseguiu reduzir. Então, fiz o estudo em 4 navios para eles. Na Braskem, assim como na Petrobras, o mapeamento e identificação de fontes sonoras com proposta de medidas de controle. E na Ferrovia Centro-Atlântica, a gente fez um estudo do ruído em passagens em nível, né? E ruído do apito do trem, ruído do próprio cruzamento da locomotiva com os vagões. Então, só recapitulando o que eu já falei ontem, a semana de acústica da NBR 10151, que teve o início ontem, é uma série de vídeos e encontros, onde eu passo um pouco da minha experiência, com informações a respeito do mercado de acústica. Então, não somente falar da norma e pega o ruído A, soma com o ruído C, diminui do B, enfim. Não somente falar da parte técnica e teórica da norma, mas falar aqui do mercado de forma geral, como que a gente aplica essa norma, as técnicas que norteiam decisões para projeto, legislação e regulamentações de exposição ao ruído. O nosso foco é ajudar profissionais a obter renda extra de R$ 2.000 a R$ 20.000 por mês, sem comprometer a rotina e a qualidade de vida. Então, mais do que uma satisfação pessoal, que é uma satisfação pessoal, eu quero mostrar que todo mundo que está aqui assistindo
tem a competência suficiente para atuar nesse mercado de acústica nas diversas vertentes. No caso aqui específico, a NBR 10151 no ruído ambiental. Uhum. Ó, tem uma pergunta aqui do Francisco bem interessante, Marco. Se quiser dar uma Ah, passadinha é? nela. Por essa NBR, posso tirar parâmetros para entrar com o processo de um supermercado que tem um gerador que tem um nível de vibração constante durante o período noturno. Sim, Francisco, a NBR 10151 ela vai referenciar os níveis máximos que são permitidos que se extrapole a propriedade do empreendedor. Então, é uma avaliação do ruído em áreas habitadas. Amanhã a gente vai detalhar, mas é com essa norma que a gente segue na regulamentação dos níveis sonoros. Quando o pessoal fala a lei do silêncio, muita gente comenta aquela história de que depois das 10 horas não pode fazer ruído. Não é bem assim. Em nenhum momento do dia a gente pode superar os níveis sonoros que são referenciados na norma. E na norma por quê? Porque ela está referenciada numa resolução do CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. E por que a gente vai avaliar e controlar o ruído? Eu encontrei essa figura aqui que me chama, traz bastante sentimento. A gente observa aqui uma cara de angústia, veículos, animais, enfim. Uma sensação de desconforto. Isso já é o suficiente para a gente levar a avaliação e a regulamentação do ruído. Porque mais do que uma norma, mais uma burocracia que a gente tem que seguir, é uma sensação muito crítica. A gente falou de música um tempo atrás, falou aqui da viola. O som ele te traz sentimentos, de alguma forma. Bons, ruins, agradáveis, felizes, de aflição, de euforia. E o barulho em si, ele te traz uma irritação muito grande. Quem é o profissional de acústica? Ontem eu comentei, não só, mas principalmente aqui para a gente que vai lidar com a NBR 10151. Engenheiros nas diversas formações, eu vou falar aqui que todas as engenharias, os tecnólogos, os técnicos, arquitetos, design de interior. Então, todos esses profissionais, eles estão de alguma forma correlacionados com a aplicação da norma. Engenheiros, pela construção, pelo controle de ruído, pela avaliação, pela determinação de ambientes. Os tecnólogos e técnicos seguindo a mesma linha. O arquiteto por projetar o ambiente construído, por projetar a urbanização de cidades, de locais, e o design de interior seguindo a mesma linha, né? Então, compatibilizar a atividade com a expectativa e a regulamentação do ruído. E qual que é o seu papel? O porquê que você que está assistindo vai interagir, vai gostar, vai conseguir aplicar o conhecimento de acústica, no caso aqui a NBR 10151. É porque quando a gente fala de acústica, aqui no centro aqui dessa roda da acústica, a gente está falando da física fundamental, ou seja, a física da onda sonora, onda, amplitude, frequência, fase. E ultrapassando aqui, ficou pequenininho, não dá para ler, mas ruído de impacto em vibração, acústica arquitetônica, acústica musical, comunicação, não dá para ler aqui, mas audição, bioacústica, acústica atmosférica, enfim. Ela vem desde o grande grupo de engenharias, passa pelo grande grupo de artes, chega no grupo das biociências, onde a gente passa a tratar do ser vivo, e o grupo das geociências. Aqui a gente contempla todo mundo. Porque todo mundo vai estar, de alguma forma, interligado em um ou mais um desses 4 grandes grupos. Por isso,
você também vai conseguir encaixar e a acústica vai te dar uma satisfação não somente profissional, mas uma satisfação pessoal em algum âmbito nesse cenário. Uhum. Então, o seu papel se encaixa nessa roda da acústica, dentro desses 4 grandes quadrantes, dentro desses grandes grupos de profissão, dentro das áreas de impacto, desde a comunicação, a música, o ruído de máquinas, enfim, o som da natureza. Vocês já repararam como que o som da natureza, alguns são muito tranquilizantes? Não sei se essa é a palavra certa, mas, por exemplo, o som da chuva, o som das ondas do mar, Uhum. isso traz uma tranquilidade para a gente dormir, a gente dorme com muito mais qualidade. Uhum. O som de um passarinho, como é agradável de ouvir, ou às vezes como é desagradável de ouvir também, dependendo do momento. Então, como que a gente se encaixa nisso tudo? E aí entra a NBR 10151, voltando, que vem desde lá do IBAMA, dentro do Ministério do Meio Ambiente, que define o programa Silêncio, que vai organizar a questão da poluição sonora. A atribuição passa para o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é quem vai fazer a organização desse tema, e o Conselho definiu em 2 resoluções o uso da NBR 10151 como referência para medição e avaliação dos níveis de pressão sonoras em áreas habitadas, que é uma norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é onde a gente começa dentro desse universo da acústica para o meio ambiente. E como que a gente começa a nossa jornada? Qual que seria o passo a passo para a gente dar sequência, né? Como que eu começo e aonde que eu quero chegar? O primeiro passo é na instrução. A gente precisa se instruir, a gente precisa ler a norma, a gente precisa ler um pouco da acústica para a gente compreender a física, a teoria e a terminologia, o vocabulário da acústica. Aí o pessoal vai comentar, Marco, mas na teoria, na prática, a teoria é diferente. Na verdade, a gente precisa entender bem os conceitos teóricos, porque o conceito teórico ele tem uma aplicação prática muito direta. E assim vai ser para nível de pressão, nível de intensidade, assim vai ser para propagação, assim vai ser para o isolamento, e no nosso caso, assim vai ser para avaliação e tratamento de dados. Uma vez que a gente fez uma abordagem de aquisição do conhecimento, a gente vai partir para a mão na massa. E de preferência, botar a mão na massa junto com alguém. Uma mentoria, alguém com mais experiência, ou alguém que vai botar a mão na massa junto, começar a aplicar a teoria para poder começar a pegar as sensações que a acústica traz. Porque quando a gente vai fazer uma avaliação de calor, por exemplo, a gente pega um termômetro, um termopar, uma termocâmara e sai avaliando valores. Esses valores a gente compara com normas e tabelas e fica. Quando a gente parte para a acústica, a gente começa a ter percepções. A gente vai medir o ruído, a gente percebe esse ruído nos agrada, nos incomoda, esse ruído interage com o nosso corpo, não interage, enfim. Começar a perceber sensações, isso é só com a mão na massa. E vai ser mais fácil na nossa jornada se essa mão na massa estiver junto com outra pessoa, que vai te ajudar a desenvolver esse conceito. Uma vez que você dominou a teoria e dominou a prática, ou seja, a mão na massa, a gente precisa aprender a vender. Como que eu me vendo? Como que eu anuncio isso? Porque uma coisa é eu saber realizar o trabalho da norma. Por muito tempo eu sofri com isso, porque eu me formei em 2000 e eu achava que o meu conhecimento de acústica era o suficiente para eu trabalhar com acústica. Até que eu cheguei num ponto que eu perguntei, tá, mas como
que alguém me pede um serviço para eu realizar, já que eu sei fazer. Eu não sabia vender. Então, a gente precisa saber se comunicar após aprender para a gente conseguir fechar um negócio, para a gente conseguir fechar uma venda. Então, passo a passo, a gente se desenvolve no conceito teórico aplicado, não precisamos desenvolver equações e resolver equações diferenciais espaciais com coeficientes constantes, soluções com números complexos, nada disso. A gente precisa de saber conceitos básicos da acústica. Depois eu vou compartilhar com o pessoal a minha apostila. Lucas, coloca lá depois no grupo, passa o link para a turma, para o pessoal baixar a apostila de acústica, quem ainda não abaixou. Já é a primeira referência teórica dentro da acústica. Vou colocar. A mão na massa a gente vai ajudando. Depois eu vou falar um pouquinho aqui também de marketing e vendas. E por último, a gente realiza dentro da complexidade que a gente vendeu. Pode ser uma medição de um ponto, pode ser o cálculo de uma barreira acústica, pode ser o cálculo de um isolamento, pode ser a medição de potência sonora, pode ser um mapa acústico, uma simulação. E a jornada vai seguir esse passo a passo. Então, a grande intenção é a gente conseguir seguir essa rota, e ela é muito clara, ela é muito tranquila. Um conhecimento teórico é o que a gente está tentando passar aqui. Um conhecimento mão na massa, a gente vai passar um pouco amanhã. Amanhã vamos ter um pouco de mão na massa. Marco, mas pela internet? Sim. Pela internet a gente consegue fazer uma vivência bastante rica, para a gente entender um pouco do mão na massa. E uma dessa mão que está aí na massa ser a minha, para estar ajudando a caminhada do pessoal. Então, essa seria a jornada, e é isso que a gente está oferecendo aqui. Uma abordagem completa para a pessoa conseguir entender os conceitos, não simplesmente ser um replicador da norma, conseguir aplicar a norma, mão na massa, mão em campo, relatório, conseguir se vender, pode ser se vender dentro da empresa, a pessoa que está na área da segurança do trabalho, conseguir aplicar dentro do meio ambiente e fazer o laudo que a empresa precisa. Dentro de uma empresa de consultoria, oferecer mais um serviço que a empresa eventualmente não faz, ou aumentar o time da empresa. Montar uma empresa e atuar na área, ser um profissional liberal na área e fazer eventuais serviços, também isso é possível. Pessoal, está todo mundo me ouvindo bem? Como é que está aí o som? O vídeo está legal também? Vocês estão conseguindo perceber tudo? Deixa uma mensagenzinha aí para eu ter essa percepção. Porque eu vou falando aqui, eu vou assumindo que está todo mundo ouvindo bem. Aqui eu estou monitorando vídeo e áudio e parece que está tudo certo, mas é bom o pessoal falar aí para a gente ter certeza, né? Isso. Então, aquele seria o passo a passo da jornada para o desenvolvimento na acústica. No vídeo de amanhã, a gente vai ter o passo a passo para realizar a avaliação conforme a norma. Esse é o grande foco. E aí eu quis trazer aqui algumas barreiras. Eu comentei no início, naturalmente a gente coloca barreiras para a gente começar as coisas. Ah, vamos jogar futebol. Ah, mas vamos jogar semana que vem porque eu preciso começar a andar, correr para pegar forma. Ah, vamos entrar na aula de viola, ali atrás. Ah, mas pode ser amanhã, porque hoje eu estou tão apertado e eu vou comprar a viola e eu vou afinar a viola, mas enfim. A gente sempre começa com algumas expectativas e crenças que nos afastam. Lucas, a primeira crença que o pessoal tem que trabalhar com acústica é extremamente complexo. As equações são muito difíceis. A abordagem matemática ela é muito aprofundada.
E Os como, termos, os elementos que a norma traz são de difícil compreensão. sabe que isso é a mesma coisa que o pessoal das minhas turmas de acústica de salas falam, e daí eu mostro para eles que eles conseguem sair do curso sem precisar fazer um cálculo. A gente tem Excel para tudo, né? E eu vou te falar uma coisa: você consegue ser um consultor da NBR 10151 com um celular, uma caneta e uma folha de papel. Uhum. Então, o primeiro mito é que tem uma complexidade matemática e física muito grande. Eu vou te falar que isso é verdade, mas isso é verdade quando a gente vai conceber um projeto em mais detalhes, quando a gente vai conceber um equipamento, quando a gente vai projetar um instrumento, vai fabricar um instrumento de medição, mas quando a gente vai usar a norma, a gente tem que ter ciência. Lucas, vou falar alguns números para você. Nós temos no Brasil em torno de 5.570, 750, enfim, 5.000 e um bocado de cidade, 5.500 cidades pelo menos. Cada cidade vai ter uma prefeitura, vai ter uma igreja, vai ter em algum nível um comércio, e vai Uhum. ter pessoas. E essas pessoas gerando uma condição de um ambiente sonoro. Né? E não fazia sentido a norma de tamanha complexidade, como o pessoal acredita que ela é, que Uhum. a gente não teria engenheiro, a gente não teria arquiteto, a gente não teria técnico e tecnólogo para atender 5.700 cidades com uma complexidade de matemática. Porque se um fiscal, se um profissional, um consultor de acústica tivesse que fazer um mestrado e se aprofundar muito na matemática, na ciência da acústica, a gente não conseguiria atender a demanda que é infinita. Uhum. Então esse é um primeiro mito, que o fundamentação matemática ele é muito extenso, muito grande. E isso é mentira. Um segundo mito é que a gente precisa de uma complexidade de instrumentação muito grande. A gente precisa de ter um laboratório da NASA para a gente fazer uma avaliação de ruído. E que é tudo muito complexo e é tudo muito caro. E da mesma forma, isso é uma verdade quando a gente fala, por exemplo, de um ruído aliado a um satélite. Marco, mas o som não se propaga em um meio e o satélite não está no vácuo? Sim, mas acaba que o som se propaga na forma de ondas de vibração e isso impacta na estrutura do satélite. Mas no nosso dia a dia, na aplicação da NBR 10151, isso não é uma verdade. A gente não precisa de uma complexidade de laboratório, uma complexidade de instrumentação muito grande, muito complexa. Um outro mito que é tudo muito caro, que eu preciso investir 50 mil, que eu preciso investir rios de dinheiro para poder atuar nesse mercado de acústica. Então, o primeiro mito é a complexidade matemática. O segundo mito, a complexidade em infraestrutura e instrumentação. E mais um mito, a questão dos custos financeiros. E na realidade, você que está me assistindo já superou a parte mais difícil do trabalho em acústica, que foi quando você se formou na sua graduação. Quando você se formou engenheiro, quando você se formou técnico, quando você se formou tecnólogo, arquiteto ou design de interior. Então, quando você recebeu o seu diploma, você cumpriu a etapa mais difícil da jornada de trabalhar com a norma 10151.
Então, é para você. Você está preparado para trabalhar com a norma. Sem falar que uma das partes também mais difíceis é estar disposto a estar aqui aprendendo sobre a norma, né? Então, Sim. se o cara já tirou aí uma horinha que seja entre 8 e 9 horas do descanso dele para aprender um pouquinho sobre a norma, é porque com certeza está mais que preparado para ir adiante nisso, né? Então eu coloquei aqui com muito pouco dinheiro a gente já consegue começar. Mas é muito pouco mesmo. Eu tenho um colega que me ligou outro dia, minto, eu liguei para ele, que a minha empresa é registrada em Florianópolis e eu agora estou em Minas Gerais. Estou aqui uma temporada, eu queria ir para São Paulo, mas eu estou aqui por enquanto. Com muito pouco dinheiro, eu liguei para esse meu amigo. Eu tenho 3 clientes que precisam fazer um laudo da NBR 10151. Eu já tinha treinado ele, porque eu trabalhei junto com ele na ferrovia. E eu vou passar para você. Você pode fazer? Você posso, Marco, mas eu não tenho instrumento. Eu dei 2 telefonemas, liguei para um outro amigo que o tinha e negociei um empréstimo. Pela amizade, eu consegui um empréstimo de instrumentação. Aí é bom a gente ter uma rede de contatos bastante próxima, né? Então, esse meu colega, com o treinamento que eu passei para ele, a instrumentação de um terceiro que eu consegui emprestado para ele gastou o dinheiro de uma passagem, foi lá, realizou o laudo, com a orientação que eu tinha passado para ele realizou a medição, com a orientação que eu tinha passado para ele realizou o laudo e faturou R$ 6.000 em uma noite. Ele fez 3 laudos, você acredita? Pessoal, ele fez 3 laudos em uma noite. Eram 3 bares, eu agendei com os bares em sequência, de forma que saía de um e ia para o outro. E a gente fazia um barzinho, esses barzinhos de bairro, a gente não gasta mais do que 1, 2 horas. Então, se esse meu colega começou às 10 horas no primeiro bar, meia-noite ele terminou, 2 horas ele terminou o segundo, de 2 às 4 ele fez o terceiro. E como o bar ele vai muito aquecido, a condição acústica, até umas 4 da manhã, a gente não teve nenhuma perda operacional. Então, com muito pouco dinheiro, dá para a gente começar. Marco, mas eu não tenho nenhum amigo, rede de contatos. Aí eu tenho a opção. Se faz parte da minha realidade, faz sentido, eu vou fazer a aquisição. Eu vou comprar a instrumentação. Em que nível? No nível que faz sentido com o meu investimento. O que eu tenho que ter atenção e detalhe é que a instrumentação ela tem que respeitar os quesitos da norma. Amanhã a gente vai passar o passo a passo da norma, a gente vai focar nisso. A instrumentação ela precisa atender na integridade as exigências que são apresentadas na norma. O que está assim, mais em evidência hoje é o atendimento da IEC. IEC são normas de construção de instrumentação eletrônica. A IEC 61672, nas 3 partes. Então, quando você for comprar ou mesmo o alugar, você precisa verificar a atenção nesse cenário. O aluguel hoje ele vai variar aí de R$ 500 a R$ 1.000 uma diária do equipamento. Como um laudo ele está entre 1.500 e até 5.000, R$ 10.000 um laudo, a gente está falando de um resultado líquido aí de R$ 1.000, pelo menos. A gente alugando por 500, fazendo um laudo mais simplificado. Então a gente tem a opção de começar com pouco dinheiro, optando por alugar ou comprar conforme a nossa realidade. Quando a gente fala da complexidade de medição, a gente tinha instrumentos com bastante complexidade, configuração, parâmetros de medição, condições operacionais, metodologia operacional para poder medir. E hoje ficou muito simplificado, porque a instrumentação ela avançou tanto em tecnologia
que você consegue fazer, por exemplo, uma avaliação remota, onde você consegue acionar um instrumento pela internet. A gente tem 3, 4 fabricantes que você consegue acionar a instrumentação pela rede 3G. Então você pode mandar, por exemplo, o seu estagiário, vai lá em frente à padaria, que está gerando ruído no período noturno, e fica parado lá. O estagiário te liga, estou parado aqui conforme você me orientou. Armo o tripé e espero. Você, pela internet, liga seu aparelho, aciona o aparelho e consegue realizar o trabalho de forma remota. Em campo, com muito pouco treinamento, você consegue mandar uma pessoa para campo e realizar uma medição. Eu tive, quando eu trabalhei numa fabricante de instrumentação em São Paulo, a gente contratou uma equipe para poder trabalhar dentro de um projeto e apareceu uma demanda de uma medição pontual, uma medição simples. Em meia hora, eu treinei a pessoa a operar o instrumento, inclusive é um instrumento menos moderno. Essa empresa já tem 2 instrumentos acima desse em tecnologia e modernidade, mas em meia hora eu treinei, a pessoa, o colaborador foi em campo, realizou a medição e retornou. Então é muito simplificado. Lembrando da jornada, estudar a teoria, botar a mão na massa para poder praticar, botar a mão na massa para fazer, aprender a divulgar para poder, mesmo se vender dentro da empresa, fechar uma oportunidade e realizar o trabalho. Uhum. O Eduardo está perguntando aqui qual que é a média de valor de um equipamento. Eduardo, com muita pesquisa, você vai conseguir algo entre 25 e 60 mil reais. Eu vou te falar que na média de 30 mil reais, 35 mil, você vai ter uma gama de instrumentos assim com bastante opção. E um detalhe, quando eu comprei o meu, eu tive que pagar à vista. Dinheiro na conta do fabricante para ele me colocar na carteira de clientes dele e depois de 30 dias me entregar. Então eu tive que pagar com 30 dias antecipado, em 2014, para eu ter minha instrumentação. Hoje eu sei de fabricante aí, de distribuidor, que está igual ao consórcio de carro. Você consegue parcelar um sonômetro em 36 vezes, em 40 vezes. Então, está muito acessível. Não é mais desculpa. Por quê? Com pouco dinheiro, você pode alugar, ou você pode pegar emprestado do coleguinha, vai lá e realiza, paga um pouco para o coleguinha, paga para a empresa que te alugou e retém aquele dinheiro. Por exemplo, o meu colega lá que eu passei os trabalhos para ele. Se ele tivesse alugado o sonômetro, ele ia pagar R$ 1.000, pagando caro. Realizou 3 trabalhos, faturou 6 mil, 6 menos mil, sobra 5 mil. Já é 5 mil que ele pagava uma prestação do equipamento dele. 30 dividido por 5 vai dar 6 prestações. Tem fabricante aí dividindo em 30? 48, né? 48? Caramba! 4 Quem aninhos me para pagar. dera se em 2014, quando eu comprei o meu, quando eu consegui comprar o meu, lembrando que eu formei em 2000 e já queria montar uma empresa nessa área, eu levei 14 anos para adquirir um instrumento. Mas eu não sabia esse passo a passo da jornada da coisa. Gastei muito dinheiro, Lucas, porque eu fui fazer Uhum. curso na Bruel, eu fiz cursos em universidades e esses cursos me proporcionaram o crescimento de hoje e que eu estou filtrando a melhor parte para poder estar compartilhando aqui com a turma. Eu estou vendo aqui que Leonardo Rocha, ô Léo, grande abraço, amigo da Petrobras, comentando aqui que dessa vez a revisão da NBR 1051 acabou com a aberração da média aritmética. Ô Lucas, isso é uma questão matemática que a gente aprende lá naquela fase do conhecimento, que a acústica, o som, ele tem um comportamento logarítmico. Logo, a gente Uhum. precisa de fazer uma aritmética. Não posso aplicar aritmética diretamente. Um som mais outro som
70 mais 70, 140. Uhum. Isso tem que ser feito de forma logarítmica. Isso a gente vai aplicar, vai explicar. Na apostila tem, está lá detalhado. Uhum. Quando eu falei da complexidade de conhecimento, a gente tem isso tudo hoje traduzido em planilhas. Então, eu faço a medição em campo. Cara, tem instrumento que é um botão para o cara apertar. Ele não tem dois. Ele tem um botão que ele aperta, realiza a medição e volta. Depois ele joga num software, e se jogar em planilhas já pré-programadas, ele faz a matemática, ele faz a apresentação dos dados, sai com o relatório pronto. Então, aquela questão que, não é para mim porque é muito complexo, cara, tá pronto. Você precisa só dominar o vocabulário, você precisa dominar a percepção. Eu vou te falar que avaliar ruído é mais arte do que ciência, física e matemática. É mais uma percepção da pessoa chegar em campo, isso foi uma moto, isso que passou aqui é uma moto. E começar a ter essas sensações, essa tensão, do que a matemática e a física em si. Então, hoje, com planilhas, a gente tem, por exemplo, aqui um monitoramento remoto. O instrumento em campo e você, de forma remota, consegue observar qual que é o nível de ruído. Então, você, dentro da sua sala de controle, dentro do escritório, você consegue avaliar qual é o nível de ruído presente em um cenário que você quer estudar. E o melhor de tudo, fornecedores já estão trazendo, você descarrega o dado no software, o software já te traz o relatório pronto, já te traz os gráficos, já te traz o mapa, dependendo do software, já te traz até uma avaliação daqueles dados. Qual que é o nível total, qual que é o nível específico, qual que é o nível residual. Então, você tendo feito um bom trabalho de campo, o software praticamente entrega um relatório pronto. Uhum. Então, assim, ficou muito fácil. E agora é a hora, porque o pessoal está começando a entrar. Então, quem entrar vai, como se diz, né? Vai beber água bastante limpa ainda. Uhum. E muita gente que trabalhava antes com a norma deixou de trabalhar com essa atualização, né? Então o mercado deu uma retraída ainda mais. Isso. Muita gente está me perguntando, muita gente me pergunta todo dia como é que escolhe um instrumento, como é que começa a trabalhar com a norma. É aquele passo a passo que eu passei na jornada da acústica. Estudar os conceitos teóricos, vocabulário, botar a mão na massa, ir para campo, fazer medições, depois conseguir anunciar, fechar negócios e realizar. E o fato, Lucas, eu estou com uma solução completa dentro desse cenário, que eu estou aqui compartilhando o conhecimento da norma, e eu tenho uma solução completa para o pessoal que quer se dedicar e avançar mais para poder aplicar esse conhecimento. Uhum. Eu estou procurando passar o máximo de conhecimento aqui nesses dias, nessa semana, mas o tempo é muito limitado, né? A gente não quer estender para não ficar muito cansativo. Mas mais para frente eu vou falar sobre esse, a gente falar um pouco mais do profissional no mercado de acústica. Eu trouxe aqui algumas imagens de treinamentos, tanto treinamentos que eu meio quanto treinamentos que eu fiz, que eu participei. Eu arrisco falar que cada treinamento me custou em questão de 3 mil, até 4 mil reais para conseguir me preparar dentro desse universo da acústica. Então, um treinamento de uma instrumentação que fazia, lá ia 500 reais. Um treinamento de um ruído específico, por exemplo, ruído arquitetônico, mais 500. Um treinamento de vibração ambiental, mais 500. Um treinamento de fundamentos, mais 500. Então, um conhecimento que para a gente poder aplicar a norma, assim, que levou a aprender a usar a instrumentação,
levou a aprender o que é o ruído ambiental, o que é o ruído conforme a norma. Então, isso me gastou um investimento em termos de desenvolvimento e que eu compilei num curso que, nessa foto aqui, eu ainda não tenho autorização para falar, mas eu tenho 2 alunos que estão presentes nessas fotos aqui, que já pagaram uma instrumentação de R$35 mil. Eu vou te falar, o primeiro pagou com um trabalho. Uhum. Então, isso o que é fantástico nesse mercado, a gente trabalhar com a norma. Vou Esse passar aqui é o um vídeo. depoimento de um amigo. Passa o Bom vídeo dia, meus para amigos. a turma assistir. Hoje estou aqui para falar de uma pessoa amiga que conheci a partir de um projeto acústico na Petrobras, em que ele era o responsável técnico pela empresa e eu o responsável pela Petrobras. A partir daí, construímos uma amizade, uma parceria grande, forte. Pois quando me aposentei em 2017, começamos a fazer alguns projetos juntos, tais como medição de desempenho da NBR 15575, em alguns prédios em Santa Catarina, no Paraná. Fizemos um agora numa cidade de Minas Gerais. Me auxiliou também em laudo acústico da NBR 151 num prédio aqui no Rio de Janeiro. E também me auxiliou na construção de um forro e uma parede acústica também aqui no Rio de Janeiro. É uma pessoa que tem assim, um vasto conhecimento, e trabalha com muita dedicação em tudo que faz. É um prazer tê-lo como amigo e auxiliar técnico nessas questões de acústica, porque sempre que eu preciso, eu falo com ele está sempre disponível. Um abraço, Marco, um prazer então tê-lo como amigo. Pessoal, vocês conseguiram escutar o vídeo todo? Se vocês quiserem, eu posso repetir aqui. Mas acho que todo mundo conseguiu escutar, né? Acho que o áudio estava funcionando. Tá me escutando, Marco? Pessoal, comenta aí se vocês querem que repete o vídeo. Todo mundo conseguiu escutar aí o Estou áudio? te ouvindo. Sim, o Tá me Paulo ouvindo? conseguiu, todo mundo conseguiu, acho. Ô, Marco, acho que a tua internet Vocês estão me ouvindo? deu... Tô ouvindo, mas a tua imagem tá parada. Parece que deu uma oscilada na internet. Todo mundo conseguiu escutar. E agora? Aqui a tua imagem Mas tá o parada meu som ainda. está saindo, né? Teu som tá. Só a imagem que tá parada. Tá estranho aqui, tá normal. Agora voltou. Bom, tá certo. Pessoal, esse daí é o exemplo de um amigo meu. Ele é aposentado da Petrobras. Eu conheci ele em 2012, 13, 14, 15. Consegui desenvolver todos esses conceitos, né, porque eu peguei 5 pessoas que nunca tinham trabalhado na área de acústica e eu tive que preparar elas para essa demanda que foi bastante criteriosa, bastante grande e de muita responsabilidade. Eu consegui desenvolver uma metodologia de forma que essas 5 pessoas, algumas continuaram realizando o trabalho na área, nas empresas que elas estão hoje, e o Belém, que é o depoimento aí que a gente apresentou agora, ele é um higienista ocupacional, ele trabalhava
no SMS, no HO da Petrobras, e com a amizade que a gente colocou, a gente começou a realizar trabalho juntos. Então, hoje, ele já tem uma série de serviços que ele realiza, né, com os conhecimentos que ele já tinha e que foi aprimorando dentro do treinamento que a gente fez em diversas áreas. Ele comentou aí que a gente trabalhou na 15575, que vai ser um foco para um outro negócio, né? Mas vamos pensar agora que dentro da jornada o primeiro passo é a gente começar na 10151. Um segundo passo seria a gente partir para simulação e mapeamento acústico. Um terceiro passo, podendo ser o segundo, mas eu indicaria ser o terceiro, que é fazer a avaliação de desempenho acústico de construções na NBR 15575. Então, no próximo vídeo, amanhã, na próxima aula, a gente vai focar no passo a passo dentro da norma. Então, é um compilado, onde a gente vai passar por todas as etapas da realização do laudo, para a gente conseguir fazer uma avaliação de ruído conforme a norma. Vai ser um vídeo bem legal, porque em 15 passos, a gente sai do início do trabalho à entrega do laudo. Em 15 passos. Então, eu recomendo todo mundo que está aqui presente, não perca o dia de amanhã, porque a gente vai entrar na coluna vertebral da NBR 10151. Nos nossos canais a gente tem bastante conteúdo já, vídeos e material. E assim, Lucas, o que eu queria focar hoje é que todo mundo que está aqui já venceu a etapa mais crítica para uma avaliação da NBR 10151, que é se formar profissionalmente. E deixar bem claro que toda essa complexidade teórica e de instrumentação que o mercado acaba colocando, isso não é tão realista assim, por questões de... A gente tem muita ferramenta. A gente tem planilhas, a gente tem softwares que conseguem nos ajudar de forma muito clara. O que seria complexo na norma hoje? A gente pensar na questão da medição do ruído interno e avaliar a reverberação. Então, a gente tem um método simplificado que já traz um valor da correção. A gente tem um método detalhado que a gente mede a reverberação e usa esse valor para corrigir o fator de correção. A gente joga os dados de medição em uma planilha, eu consigo ali verificar se existe ou não a componente tonal. Com uma abordagem bastante simplificada, assim, em termos de conceito, a gente consegue passar para o aluno, a gente vai explicar isso amanhã, o que seria algumas características específicas de som, para a gente estar avaliando, por exemplo, um som impulsivo, um som intrusivo, isso tudo a gente consegue detalhar e trazer de forma muito fácil para a pessoa. Ô, Lucas, dos diversos que eu já treinei, são mais de 100, alguns eu mantenho um contato quase que semanal, a gente troca mensagem, e o que é legal assim, do que eu proporciono, que é uma mentoria, um suporte, um acompanhamento, porque seria muita ousadia de qualquer pessoa achar que basta sentar a bunda na frente de um computador, que basta sentar a bunda na sala de aula, que basta assistir um curso e que já vai sair um AIS. Isso tem uma jornada, um passo a passo, e que eu coloquei ali. O primeiro passo é a instrução, e depois eu mão na massa. A instrução a gente tem nos livros, a gente tem vídeos em cursos, e o mão na massa a gente precisa de uma ajuda. Ah, esse é intrusivo ou esse não é? Então existe muita dúvida em termos de quais são os pontos que a gente vai fazer a avaliação, quanto tempo a gente vai fazer a avaliação, qual que é o local
que eu vou definir esse ponto. Então, toda essa questão a gente traz de forma mais simplificada para o entendimento na aula teórica, para depois a gente conseguir avançar isso na prática. Hoje, meus alunos me dão aula. O pessoal, às vezes, tem uma certa insegurança e me liga: Marco, eu vou te mandar aqui o MAPS. Olha essa imagem. Esses pontos que eu defini estão corretos? Eu defini por essa situação. Então, assim, isso é bastante rico. A gente vê que os colegas, que os alunos, os nossos amigos se tornam amigos, estão conseguindo se desenvolver dentro da área. Então, eu queria hoje quebrar, exterminar, quando alguém falar que precisa investir muito alto, quando alguém falar que precisa de uma complexidade muito grande. É claro que aquela pessoa que pode estar na realidade dela imediata de investir, eu recomendo que o faça. A pessoa ainda não está, porque ela vai conseguir essa condição, ela pode começar ou pegando emprestado de um amigo, de um conhecido que tem, ou mesmo fazendo alocação de inúmeras empresas do mercado que fazem alocação. Então, deixando aqui que amanhã a gente continua essa abordagem. A gente vai entrar amanhã na coluna vertebral da norma e em 15 passos a gente vai chegar em um laudo. Pessoal, perguntas, dúvidas? O que vocês querem ver amanhã para eu poder já construir aqui a narrativa que a gente vai conversar amanhã? Façam perguntas. O Francisco está perguntando isso sobre a apostila, né? Vamos compartilhar em todos os grupos, Francisco. No do Telegram, WhatsApp e no Facebook. Não é isso, Marco? Isso mesmo. Pessoal, essa apostila é fruto de uma disciplina que eu criei em 2002, durante o meu mestrado em Itajubá, que eu entendo, e na época eu consegui fazer um convencimento no colegiado do curso da engenharia ambiental, que o engenheiro ambiental precisa de ter uma formação em acústica. Então, na época, eu montei uma disciplina, eu apresentei a ementa para o colegiado aprovou a ementa, eu criei uma disciplina, se eu não estou enganado aqui, de 60 horas. Então, nós estamos compilando aqui em 3 encontros uma aplicação que dentro desse curso de 60 horas, provavelmente eu levei 5 a 10 horas para poder falar um pouco disso que eu estou falando aqui. Então, essa apostila é fruto desse curso e que eu estou disponibilizando gratuitamente para o pessoal. E assim, Lucas, eu já disponibilizei para amigos de consultorias na área de meio ambiente e segurança do trabalho. E o pessoal chega a comentar que para virar um livro é só colocar a capa e mandar encadernar. Então, assim, é claro que são muito amigos, né? Eles estão bastante generosos, mas realmente foi um trabalho, uma compilação muito boa para servir de referência naquela parte onde eu disse que as pessoas precisam se referenciar. Eu mesmo comprei a apostila e realmente é muito boa. Na época ainda que tu estava vendendo, há um tempo atrás, você lembra? Eu comprei e para mim foi excelente. Sensacional mesmo. É uma referência muito boa. Uhum. Protege SMS está perguntando aqui se eu vou disponibilizar o conhecimento do mapa de ruído no Excel. Esse é um conhecimento um pouco mais extenso. Eu não consigo, em um encontro, em 2 encontros, entregar isso para vocês. Mas amanhã, quando a gente discorrer em cima do esqueleto da coluna vertebral da norma e a gente chegar no laudo, eu vou apresentar depois o que segue para frente e aí a gente vai mostrar
quando que vocês vão receber essa informação? Porque eu vou disponibilizar sim. Então, a resposta Protege SMS. Esse mapeamento usando o Excel vai ser disponibilizado de forma gratuita, só que eu preciso compilar ele ainda. Ele está assim, um pouco cru e ele está um pouco extenso. Eu preciso sintetizar para todo mundo conseguir entender e usar. Porque não adianta eu fazer uma ferramenta que só eu sei usar. É. E tem também esse ponto que às vezes o pessoal está ainda muito cru para pegar uma ferramenta dessa e sair usando, né? Então é legal participar dessa terceira aula que a gente vai dar, que o Marco vai dar, no caso, porque eu estou só assistindo aqui, para não chegar lá na Isso. planilha e não entender nada, né? Então, participem, façam perguntas que o quão mais vocês conseguirem absorver, melhor para vocês. E o detalhe é assim, ó. Amanhã a gente vai fazer os 15 passos para chegar no resultado que é o laudo de ruído, mas eu recomendo, principalmente para o pessoal que quer avançar, eu vou estar apresentando uma jornada mais detalhada, que amanhã eu dou mais uma pincelada dentro desse cenário. O que a gente tem que pensar é o seguinte, para a gente desistir, a gente postergar, a gente tem muitas justificativas, e justificativas boas. E para a gente avançar e conseguir chegar no resultado, a gente só precisa tomar a decisão e dar o primeiro passo. Uhum. Então, a gente está aqui reunido essa semana justamente para provocar esse primeiro passo na jornada de acústica e vocês conseguirem atuar nesse mercado. Então, amanhã a gente vai ver o passo a passo. Amanhã vai ser um conteúdo mais denso, um conteúdo mais técnico, porque amanhã a gente vai falar da norma e do passo a passo para a norma. Então, ontem nós contextualizamos. Quem não assistiu, eu recomendo que assista o vídeo de ontem, está no canal do YouTube, está nas nossas redes sociais os links. Ontem nós contextualizamos o porquê a gente estudar e se desenvolver no mercado da acústica e porquê a gente aplicar a norma. Hoje, desmistificando a complexidade e aplicação da norma, que a norma é aplicável por qualquer pessoa que chegou aonde chegou, ou seja, um engenheiro, um técnico, um arquiteto e outras profissões correlatas. E amanhã a gente vai discorrer da norma, a gente vai falar do vocabulário, a gente vai falar do passo a passo para a gente realizar um laudo. Uhum. Ô Lucas, era isso que eu tinha para falar por hoje. Eu queria deixar meu abraço aqui e agradecer a participação de todo mundo. Show. Fico muito feliz de ver que as pessoas estão participando, estão aqui junto, estão nas nossas redes sociais assistindo os vídeos. Lembrando que a aula de ontem, a aula de hoje e a aula de amanhã vão ficar disponíveis até semana que vem no YouTube, que é para poder vocês conseguirem assistir quem perdeu, alguma aula que perdeu, e conseguirem fazer alguma revisão, fazer alguma anotação específica, porque a intenção é a gente dar o impacto para essa jornada, no qual você vai ter condição de uma renda extra de R$2.000 a R$20.000 por mês. Perfeito. E a apostila vai estar lá nos grupos, né? Isso, a apostila vai estar nos grupos para poder fazer o download e a pessoa já começar a fazer o primeiro passo da jornada, que é estudar. Perfeito. Aí a gente facilitando todo Depois, o caminho, né? isso, amanhã a gente ajuda mais um pouco nessa questão do conhecimento e depois a gente vai apresentar uma oportunidade de botar a mão na massa junto e aprender. Você acredita que eu já fui para campo com 2 alunos? Eu acredito. 2 alunos, Marco, eu não sei o que faz. Onde você está? Estava perto, eu levantei e fui lá para ajudar a pessoa a se desenvolver. O intuito é que a pessoa consiga
apenas realizar o laudo, mas ter confiança no laudo que ela realizou. Uhum. Pessoal, muito obrigado por compartilhar esse tempo da noite de vocês comigo. E, Lucas, muito obrigado por ter criado esse canal de debate aqui para a gente estar apresentando conhecimento e compartilhando aquilo que um dia para mim fez muito bem. Então, a minha intenção é que faça bem para todo mundo. Porque R$ 2.000 ou R$ 20.000 por mês a mais, isso sem a pessoa mudar a rotina e a qualidade de vida, não é nada que a pessoa vai ter que fazer um laudo, que vai ter que pedir licença no trabalho, que vai ter que fazer nas férias, que vai gastar uma semana. É uma coisa que ela pode fazer no período noturno, quando for fazer uma medição noturna, pode fazer em um sábado, um domingo, e o laudo ela faz num período assim também, 1 horinha por dia, em 3 dias ela entrega um laudo e já coloca no orçamento familiar dela um recurso que vai dar mais qualidade de vida sem um envolvimento tão grande. E aqueles que quiserem se desenvolver em uma jornada mais profunda e mais dedicada, a colheita é muito grande. Lucas, eu vou te falar que essa manhã, eu não tinha nem saído da cama, eu já fechei 2 contratos de clientes que me ligaram de proposta que eu tinha enviado. Eu imagino. E 2 contratos que dá para comprar um Chicabon. Só o Chicabon? Alguns, né? É isso aí. Daria até para eu arriscar e comprar mais um instrumento. Mais um. Isso. É isso A aí, meu planilha. amigo. Oi. Jorge, a planilha, o Jorge Menezes perguntou se a planilha também será disponibilizada. A planilha, eu estou finalizando ela porque ela está naquele nível de que só eu sei usar danada. Aí eu olho assim para a bichinha e falo, agora o colega consegue usar. Aí na hora que eu vou fazer um teste de campo, os colegas que estão testando ela estão tendo muita dificuldade. Então eu volto aqui para o escritório, volto a automatizar ela, volto a facilitar ela, e ela vai ser gratuita. Ela vai estar disponível nas nossas redes de forma gratuita esse material. A apostila e a planilha. Vai estar de forma gratuita. A planilha talvez demore um pouco mais, porque ela está muito com a minha cara. Então, as pessoas estão tendo dificuldade porque ela ficou complexa, mas eu vou facilitar ela para todo mundo ter de forma muito intuitiva conseguir realizar um laudo com ela. Alguém tem mais alguma pergunta, um comentário? Alguém pediu o link do grupo, eu vou colocar aqui bem rapidinho nos comentários. Deixa eu só copiar aqui. Pessoal, a gente criou um grupo de acústica geral, a gente tem o grupo da NBR 10151, exclusivo. Né? Exclusivo da NBR 10151. A gente tem um grupo lá no Telegram. E a gente tem um grupo geral, que é onde a gente vai avançar na 10151, que amanhã eu vou dar mais detalhes disso tudo. A gente vai avançar na acústica de construção, acústica de ambientes, de teatros, de salas de concerto, de ambientes corporativos, enfim. A gente vai explorar o universo da acústica dentro daquilo que está ao nosso alcance e que a gente tem certeza que vocês vão conseguir se desenvolver. Existem coisas complexas, sim, existem, e essas que a gente entende que demandam uma aplicação mais avançada, a gente vai deixar para um momento futuro, se for o caso. Mas a gente quer contribuir com uma jornada que, em uma semana, você já tem confiança para começar a buscar R$ 2.000 em um dia. Eu falei um mês? Lucas, um dia. A pessoa ganha esses R$ 2.000 em um dia. É isso aí. Eu vou botar aqui o link do grupo geral também, que o pessoal está pedindo. E... Show. Pessoal, e não percam amanhã papel e caneta, que amanhã a gente vai fazer um laudo. 15 passos para o laudo.
Que Não show, hein? percam. Muito bom. Muito bom mesmo. Pessoal, entrem nos nossos grupos para vocês receberem o link da aula de amanhã. Uhum. Ô, Lucas, a minha mensagem final, então, é um agradecimento. Muito obrigado de coração a todos que estão aqui. A apostila, que é quase um livro, já está gratuita aí nas nossas redes. O Excel, eu vou me esforçar, eu já estou devendo esse Excel faz tempo, mas eu não quero fazer um Excel simples. Eu não quero fazer uma tabela que a pessoa preenche, a pessoa calcula e a pessoa analisa. Eu quero fazer uma tabela, uma planilha que a pessoa preenche, aperta 2 botões e a planilha já faz um laudo. Vai ser fantástico, hein? E Caramba, gratuito, eu vou hein? entregar gratuito para as pessoas que estão participando com a gente aqui na semana da NBR 1051 online. Então, vai ser o meu presente, o meu reconhecimento por vocês que estão aqui investindo o tempo de vocês, que podia estar com a família, podia estar no descanso, estão aqui me dando a honra de me ouvirem. Né? Eu me sinto honrado de terem vocês aqui como ouvintes. Muito obrigado de coração. Ah, foi muito Obrigado, legal Lucas. mesmo. Obrigado também, Marco. Obrigado mesmo. E é sempre um prazer ter essa conversa, né? E o pessoal aí, espero que estejam gostando. E amanhã não percam, porque amanhã vai ser realmente muito bom, como o Marco está falando. O Marco não está mentindo, vai ser muito bom mesmo. Vamos lá então, vamos encerrar. Boa noite, pessoal. Marco, boa noite. E nos vemos amanhã, Boa né? noite. Show. Encerramos.